Marido, invade a casa da vovó e reveza o passado mistério. O brutal encontro que pode mudar tudo. Clara estava finalmente alcançando a paz após anos de tormento. Aos 65 anos, tinha criado um novo lar, um pequeno refúgio com paredes amarelas, flores e risos de sua neta Ana. Mas numa tarde ensolarada de domingo, a porta se despedaçou quando Jorge, seu ex-marido, entrou como um furacão. O coração de Clara disparou. A lembrança da violência era fresquinha. Como se o tempo não tivesse passado, Jorge, com os olhos ardendo em raiva. "Você não pode entristecer, Clara!" ele gritou, enquanto o eco de suas palavras ressoava por cada canto daquela casa que deveria ser sagrada. A atmosfera mudou. O ar quente ficou denso, carregado de tensão. Clara não sabia se ria ou chorava. O nó na garganta impedia de responder. Era como se aquele homem que ela tinha jurado nunca mais ver tivesse se transformado em um espectro enviado para assombrar suas noites furtivas. Os gritos, os tapas, as promessas quebradas dançavam na sua mente como sombras. A sala se tornava uma armadilha. Cada objeto lembrou-a dos dias de sofrimento, da sensação de estar presa. Mas não era só. No calor da discussão, surge algo mais denso, obscuro. Jorge começou a revelar verdades que Clarinha sempre supôs serem apenas fantasias. "Você não sabe quem realmente sou." Ele estava furioso, e isso assustava. Clara sentiu o péssimo gosto do medo escorrer pela coluna. Segredos não ditos flutuavam no ar pesado, enquanto ela tentava proteger Ana, que a esta altura escutava tudo do quarto. A filha de sua filha era a última coisa que Clara se permitia amar e proteger. A cada palavra, ele ocultava segredos que, se revelados, poderiam devastar suas vidas. "Você acha que pode simplesmente me deixar?" Ele berrou, como uma tempestade prestes a se desfazer. Clara se lembrou das noites em que escapara de seus ataques, onde a escuridão parecia mais segura do que as garras dele. E se Jorge se aproximasse de Ana? Um frio a percorreu. Clara não podia apenas ouvir mais promessas vazias, as mesmas que a aprisionaram. Ela precisava agir. Seu coração acelerava. E os olhos se encheram de determinação. O que Jorge realmente queria? Era hora de desenterrar os segredos e enfrentar de vez o passado. Enquanto um plano se formava em sua mente, Clara percebeu que não se tratava apenas de escapar, mas de revelar a verdade obscura que Jorge estava escondendo. O que ela faria agora para proteger sua neta e se libertar de vez? O nó na garganta apertou ainda mais enquanto a batalha entre o medo e a coragem se intensificava. Aquela casa que antes era refúgio, agora se tornara o cenário de uma luta pela verdade. E o que estava por detrás das palavras de Jorge era muito mais do que ela poderia imaginar. O silêncio tomou conta quando ela percebeu. Talvez a verdade fosse mais aterradora do que qualquer pesadelo que já viveu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada.
É só incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu a tensão no ar como uma tempestade prestes a estourar. A voz de Jorge reverberava na sala, mas por trás da raiva dele havia algo mais. Uma fraqueza. Ele não era a força que havia sido antes. Clara observou as mãos tremendo de Jorge enquanto ele gesticulava. Palavras afiadas saindo de sua boca como pedras. Eu sei coisas sobre você, Clara, ele rosnou. E nesse momento, tudo pareceu congelar. Clara prendeu a respiração. O que ele sabia era a pergunta que mais a assustava. Segredos que ela havia enterrado profundamente começavam a ressurgir das sombras, desenterrados pela presença aterrorizante de Jorge. E se eu tiver provas, prosseguiu ele, suas palavras pulsando com um tom que Clara já conhecia muito bem. Um frio cortante a envolveu. Clara pensou em Ana, em como ela estava escutando tudo do quarto. Não, ela precisava se proteger. Provas do quê, Jorge? Clara desafiou, tentando manter uma voz firme. Mas por dentro, seu mundo estava desmoronando. Enquanto falava, Jorge puxou algo de dentro da jaqueta. Uma foto! O coração de Clara disparou. A imagem mostrava um grupo de pessoas, e entre elas estava a própria Clara. Mas ao lado dela, uma figura familiar. A respiração de Clara se prendeu na garganta. Olha suas amigas! Olha quem está aqui! Jorge riu, e o som era como lâminas cortando. Clara olhou mais de perto e viu um rosto que ela nunca esperou ver novamente. Raquel, sua amiga de infância. A preocupação se intensificou. Raquel fazia parte de um capítulo que Clara preferia esquecer. Quem é Raquel? Ana murmurou, aparecendo à porta, os olhos arregalados. Clara sentiu choque. Como ela sabia? Jorge estava prestes a responder, mas Clara se adiantou. Ela é apenas uma amiga, Ana. Não se preocupe. A tensão estalou, quase palpável. Então Jorge riu de novo. Esse riso maduro, quase como um triunfo. Amiga? Olha, ali está ela, junto com outros. Juntas naquela noite fatídica. Ele olhou fixamente nos olhos de Clara. E ali havia um desafio que não se podia ignorar. Aquela noite que você tentou esconder, mas que eu sempre soube. Você estava envolvida em algo muito mais profundo, Clara. Algo que não era só sobre você. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Clara não conseguia pensar. O que Jorge estava insinuando? E por que Raquel estava nessa foto? Uma onda de memórias a assolou. Lembranças de festas, risadas e o rastro de algo obscuro que foi cuidadosamente apagado. A noite que sempre a assombrou agora voltava a exigir atenção. Jorge se deliciava com o terror que estava criando. Aposte que você não contou à sua neta sobre isso, não. É, sussurrou Jorge, a voz cheia de veneno. A verdade é que Raquel não é apenas uma amiga. Ela esteve lá na hora que você tomou aquela decisão. A decisão que mudou tudo. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Não era apenas uma questão de refazer o passado. Era uma questão de como tudo estava interligado. Como ela poderia proteger Ana? O silêncio caiu como um manto pesando sobre seus ombros. A casa que antes era um santuário, agora se tornara um campo de batalha. Clara percebeu que o que estava em jogo ultrapassava suas esperanças. Segredos, dor e verdade se entrelaçavam de forma que ela nunca imaginou. Você não pode me escapar, e muito menos escapar do que fez.
Jorge finalizou com um sorriso que indicava que tinha muito mais para dizer. O olhar de Clara se fixou na foto. A familiaridade com Raquel tornou tudo ainda mais insuportável. A certeza. Estável de que os dias de tormento haviam acabado se desfez como areia entre os dedos. O que Clara faria agora? Que alianças seriam quebradas? E, acima de tudo, como proteger sua neta do que estava por vir? O coração dela disparou. A verdade estava prestes a ser exposta. E com ela, segredos que Clara pensou terem ficado enterrados para sempre. O futuro, que parecia tão claro momentos atrás, agora era uma nuvem de incertezas. Não havia como voltar atrás. E a batalha estava apenas começando. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram com a força de um tsunami. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada, e isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara! E quando sair, será tarde demais! Ele se deliciava com o medo dela. E o ar na sala parecia se comprimir, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo de tensão. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, cortando o ar como uma faca. Clara virou-se em um reflexo. Ana, o pânico tomou conta dela. Ela se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Ao abrir a porta, Clara encontrou Ana de pé, paralisada, com os olhos fixos na parede. O que poderia ser tão horrível que a fazia tremer daquele jeito? Contudo, o que Clara viu não eram apenas os olhos aterrorizados da criança. A parede tinha uma fissura. E algo brilhava dentro dela. Clara! Olha! Ana apontou para o brilho. Os dedos da menina tremiam. Clara se aproximou, o coração na garganta, a dúvida misturando-se com uma urgência desesperada. A fissura em forma de fenda parecia pulsar, quase viva, como se chamasse. E então, ao se aproximar, Clara percebeu que não era um simples reflexo do sol ou um objeto esquecido. Era uma foto, muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa é Raquel, Clara sussurrou. As emoções a sobrecarregavam. A imagem mostrava uma reunião de jovens e Clara estava lá, cercada de amigos. Raquel sorria, mas havia mais. Clara reconheceu outros rostos, pessoas que ela pensou terem deixado seu passado para trás. Entre elas, o rosto de um homem que nunca deveria ter sido ali. Miguel, o seu primeiro amor, seu primeiro erro. Quem é esse, vovó? Ana perguntou, inocente. A pergunta cortou o ar como um raio. Clara sentiu o manto de dor pesando sobre ela, um peso esmagador. Ele não importa, Ana. Apenas uma lembrança. Mas a verdade era diferente. Miguel tinha sido um pilar na sua juventude, e sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados às 7 chaves. Jorge apareceu na porta, sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel, Miguel,
A história que você tenta esconder está de volta. Eu sou apenas o mensageiro. O que ele estava insinuando? O nó na garganta de Clara ficou mais apertado. Como isso afetaria Ana? Mais do que nunca, Clara percebeu que a proteção da neta não seria apenas contra Jorge, mas contra todo um passado apaixonado e traiçoeiro que agora voltava para assombrá-la. De repente, o chão sob os pés de Clara pareceu ruir. Você não sabe quem você é, Clara. E muito. Menos quem você deixou sair da sua vida. Jorge continuou, quase se divertindo com o desamparo dela. O riso malvado ecoava na sala agora, e tudo que Clara tinha construído parecia se desintegrar. Então, uma nova fissura se abriu em seu ser. Se Miguel estava envolvido e Jorge sabia disso, quais segredos permaneceriam escondidos? O desespero chegou como uma onda. Clara estava sendo puxada para dentro de uma tempestade que nunca pensou que viveria novamente. Você não vai destruir minha neta! Gritou Clara, mas na verdade ela estava tão perdida quanto Ana, sentindo que o passado estava de volta para reclamar seu lugar. Os pensamentos se atropelavam na sua mente. Qual era a verdadeira conexão dela com Raquel? E Jorge? Ele realmente controlava tudo. O olhar de Jorge era um mar de malícia e Clara sabia que ele não estava acabado. Aquela batalha estava apenas começando. E o que estava em jogo era muito mais do que apenas segredos. Assim, enquanto a poeira levantava e antigas feridas se abriam, Clara sentiu que nada seria como antes. O que ela faria agora? Como protegeria Ana de um passado que ameaçava engolir tudo em escuridão novamente? A resposta estava mais perto do que pensava, mas a sombra de Jorge pairava, pronta para devorá-las. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram com a força de um tsunami. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada. E isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara. E quando sair, será tarde demais. Ele se deliciava com o medo dela, e o ar da sala parecia se comprimir, como se o próprio espaço tivesse se contorcendo de tensão. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, cortando o ar como uma faca. Clara virou-se em um reflexo. Ana! O pânico tomou conta dela. Ela se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Ao abrir a porta, Clara encontrou Ana de pé, paralisada, com os olhos fixos na parede. O que poderia ser tão horrível que a fazia tremer daquele jeito? Contudo, o que Clara viu não eram apenas os olhos aterrorizados da criança. A parede tinha uma fissura e algo brilhava dentro dela. Clara, olha! Ana apontou para o brilho. Os dedos da menina tremiam. Clara se aproximou, o coração na garganta. A dúvida misturando-se com uma urgência desesperada. A fissura em forma de fenda parecia pulsar, quase viva, como se chamasse. E então, ao se aproximar, Clara percebeu que não era um simples reflexo do sol ou um objeto esquecido. Era uma foto muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa é Raquel! Clara sussurrou.
As emoções a sobrecarregavam. A imagem mostrava uma reunião de jovens e Clara estava lá. Cercada de amigos, Raquel sorria, mas havia mais. Clara reconheceu outros rostos, pessoas que ela pensou terem deixado seu passado para trás. Entre elas, o rosto de um homem que nunca deveria ter sido ali. Miguel, o seu primeiro amor, seu primeiro erro. Quem é esse, vovó? Ana perguntou inocente. A pergunta cortou o ar como um raio. Clara sentiu o manto de dor pesando sobre ela. Um peso esmagador. Ele não me importa. Ana! Apenas uma lembrança! Mas a verdade era diferente. Miguel tinha sido um pilar na sua juventude. E sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados a 7 chaves. Jorge apareceu na porta, sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel, Miguel, a história que você tenta esconder está de volta. E eu sou apenas o mensageiro. O que ele estava insinuando? O nó na garganta de Clara ficou mais apertado. Como isso afetaria a Ana? Mais do que nunca, Clara percebeu que a proteção da neta não seria apenas contra Jorge, mas contra todo um passado apaixonado e traiçoeiro que agora voltava para assombrá-la. De repente, um grito rasgou o ar. Clara virou a cabeça e viu Jorge cambalear para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Mas ele não estava sozinho. Uma figura conhecida surgiu por trás dele. Era Raquel, com o rosto pálido e olhos como lâminas. Jorge, o que você está fazendo aqui? A voz dela soou tão distante, quase irreconhecível. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Raquel parecia assustada, mas havia determinação em seu olhar. O silêncio na sala era denso, carregado de perguntas. Raquel, como você? Clara começou, mas as palavras se perderam. Eu não sabia que você ia voltar, disse Raquel, seus olhos fixos em Jorge. Mas ele não estava ouvindo. Em vez disso, ele se virou, o sorriso se desvanecendo ao perceber a firmeza na atitude de Raquel. E o que você vai fazer? Funcionária de quem agora? Jorge rosnou, mas Raquel deu um passo à frente, como uma muralha contra ele. Alguém precisa falar a verdade. Você não pode continuar assim, não após o que aconteceu. As palavras de Raquel ressoaram como sinos de alarme, disparando lembranças que Clara preferia esquecer. Jorge soltou uma risada amarga. A verdade? Você quer a verdade? Então, ouça bem. Ele girou para encarar Clara novamente e a intensidade em seu olhar fez o ar parecer pesado. Se Raquel tem tanto a dizer, que comece contando o que realmente aconteceu naquela noite. A noite que mudou tudo. Uma fraqueza percorreu as pernas de Clara. A única coisa que manteve o caçado longe a todo custo estava prestes a rachar. Os segredos que ela pensou que tinham morrido renasceram. A verdade, agora desenfreada, poderia arrasar não apenas Jorge, mas também as coisas que Clara tinha construído com tanto esforço. E se eu disser que você não é a única que carrega um segredo? Raquel sussurrou, e o olhar de Clara se arregalou. Outra camada se desnudava, uma teia de mentiras mais profunda de que Clara jamais sonhou. Tensão subiu por seu corpo, e tudo parecia desmoronar. O que Raquel poderia ter a dizer que viraria seu mundo de cabeça para baixo mais uma vez? E Ana, que ouvia tudo o que saberia sobre o passado sombrio da avó. Clara se deu conta de que o que Jorge havia iniciado poderia causar uma onda devastadora.
A verdade estava prestes a vir à tona, e a linha entre o que era certo e o que era errado se tornava difusa. A porta do passado parecia escancarar, e agora todos estariam dispostos a cruzar a linha? Enquanto Clara tentava reunir sua força, sentiu que as respostas estariam muito além do que imaginava. O que Jorge, Raquel e agora Miguel realmente queriam? Tudo dependia de um passado que ela tentou matar, mas que voltava, exigindo a verdade com a mesma força que a lembrança do amor e da dor. Era hora de encarar a tempestade. Mas será que Clara estava realmente pronta para isso? Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram com a força de um tsunami. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada. Isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara. E quando sair, será tarde demais. O ar da sala parecia se comprimir, como se tudo estivesse prestes a explodir. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, cortando o ar como uma faca. Ana! O pânico tomou conta dela. Clara se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Au! Abrir a porta, encontrou Ana de pé, paralisada, com os olhos fixos na parede. O que poderia ser tão horrível que a fazia tremer daquele jeito? A parede tinha uma fissura e algo brilhava dentro dela. Clara! Olha! Ana apontou para o brilho. Clara se aproximou, com o coração na garganta. A fissura em forma de fenda pulsava, quase viva. Quando ela se aproximou, percebeu que não era um simples objeto esquecido. Era uma foto muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa é Raquel, Clara sussurrou. A imagem mostrava um grupo de jovens. E Clara reconhecia rostos que pensou terem deixado seu passado para trás. Entre eles, o rosto de um homem que nunca deveria estar ali. Miguel, o seu primeiro amor. Quem é esse, vovó? Ana perguntou Apenas uma lembrança! Mas a verdade era diferente! Miguel tinha sido um pilar na sua juventude. E sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados. Jorge apareceu na porta, sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel, Miguel. A história que você tenta esconder está de volta. E eu sou apenas o mensageiro. Jorge, pare! Clara gritou, mas a voz dele a interrompeu. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Jorge se virou. Seu tom subiu. Raquel também tem segredos, não tem? Sua máscara vai cair e você não poderá fazer nada. Nesse momento, Raquel avançou, seus olhos incendiados. Estou sozinho. E quase como se o tempo tivesse parado, ele puxou o celular do bolso e apertou um botão. Um vídeo começou a tocar. A tela iluminou a sala. Era uma gravação antiga. Clara sabia. A imagem era dela e Miguel, com sorrisos, dançando em uma festa. Mas o que fez seu estômago revirar foi o que veio em seguida. Gritos, choro e uma luta nas sombras. A visão a deixou paralisada. Miguel aparece, mas não da forma que Clara o lembrava.
O olhar dele era sombrio. E ao fundo, um corpo caído. Uma mulher que Clara reconheceu instantaneamente. Raquel! Clara sussurrou, os olhos se arregalando. Você não era a única a ter segredos, Clara. Jorge riu, mas na verdade sua voz tremia. Essa gravação mostra a verdade sobre aquela noite. E como você foi envolvida. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da casa foi arrombada. Uma figura grande e ameaçadora entrou. Jorge! Gritou o homem, com uma voz profunda que ecoou pela sala. Era um desconhecido, mas havia algo nos olhos dele que fazia o ar ficar pesado de tensão. Você não deveria ter voltado. Jorge gritou, sua expressão mudando de triunfante para apavorada. Diante da fúria, Clara sentiu o chão desmoronar. O novo intruso se aproximou. A tensão no ar era palpável. E enquanto Jorge tentava se justificar, Clara percebeu que o passado estava prestes a desabar sobre eles, trazendo não apenas segredos à tona, mas revelando alianças que ninguém esperava. O que realmente aconteceu naquela noite? E enquanto a sala se tornava um campo de batalha, Clara sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A verdade que ela tinha, o que Jorge escondia, e agora essa nova figura. O que estava em jogo, Ana, era a verdade que estava vindo à luz, carregada de dor e revelação. A luta não havia feito mais do que começar. E o que Clara faria agora? Em quem confiar? Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram com a força de um tsunami. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada. E isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara. E quando sair, será tarde demais. O ar da sala parecia se comprimir, como se tudo estivesse prestes a explodir. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, portando o ar como uma faca. Ana! O pânico tomou conta dela. Clara se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Ao abrir a porta, encontrou Ana de pé, paralisada, com os olhos fixos na parede. O que poderia ser tão horrível que a fazia tremer daquele jeito? A parede tinha uma fissura e algo brilhava dentro dela. Clara, olha! Ana apontou para o brilho. Clara se aproximou com o coração na garganta. A fissura em forma de fenda pulsava, quase viva. Quando ela se aproximou, percebeu que não era um simples objeto esquecido. Era uma foto muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa é Raquel! Clara sussurrou. A imagem mostrava um grupo de jovens, e Clara reconhecia rostos que pensou terem deixado seu passado para trás. Entre eles, o rosto de um homem que nunca deveria estar ali. Miguel, o seu primeiro amor. Quem é esse, vovó? Ana perguntou, inocente. A pergunta cortou o ar como um raio.
Ele não importa, Ana. Apenas uma lembrança. Mas a verdade era diferente. Miguel tinha sido um pilar na sua juventude. E sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados. Jorge apareceu na porta sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel, Miguel. A história que você tenta esconder está de volta e eu sou apenas o mensageiro. Jorge, pare! Clara gritou, mas a voz dele a interrompeu. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Jorge se virou. Seu tom subiu. Raquel também tem segredos, não tem? Sua máscara vai cair e você não poderá fazer nada. Nesse momento, Raquel avançou, seus olhos incendiados. A verdade está mais próxima do que você imagina, Jorge. Você não tem controle sobre isso! Ela se virou para Clara, seu olhar carregado de emoção. Clara, precisa ouvir o que ele não quer que você saiba. Antes que Clara pudesse processar, Jorge gritou: Chega de mentiras! Eu não estou sozinho! E quase como se o tempo tivesse parado, ele puxou o celular do bolso e apertou um botão. Um vídeo começou a tocar. A tela iluminou a sala. Era uma gravação antiga. Clara sabia. A imagem era dela e Miguel, com sorrisos, dançando em uma festa. Mas o que fez seu estômago revirar foi o que veio em seguida: gritos, choro e uma luta nas sombras. A visão a deixou paralisada. Miguel aparece, mas não da forma que Clara o lembrava. O olhar dele era sombrio e, ao fundo, um corpo caído. Uma mulher que Clara reconheceu instantaneamente. Raquel! Clara sussurrou, os olhos se arregalando. Você não era a única. A ter segredos, Clara. Jorge riu, mas na verdade sua voz tremia. Essa gravação mostra a verdade sobre aquela noite e como você foi envolvida. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da casa foi arrombada. Uma figura grande e ameaçadora entrou. Jorge! Gritou o homem, com uma voz profunda que ecoou pela sala. Era um desconhecido, mas havia algo nos olhos dele que fazia o ar ficar pesado de tensão. Você não deveria ter voltado! Jorge gritou, sua expressão mudando de triunfante para apavorada. Diante da fúria, Clara sentiu o chão desmoronar. O novo intruso se aproximou. A tensão no ar era palpável. E enquanto Jorge tentava se justificar, foi quando tudo mudou. O homem se virou para Clara e seus olhos se estreitaram. Clara, sou eu, disse ele, a voz baixa e angustiada. Clara ficou paralisada, o queixo caindo. Não! Ela não podia acreditar. Era Miguel, mas não como. Ela se lembrava. Ele parecia mais velho, seus traços marcados pelo tempo e por um sofrimento que ela não conhecia. Como você pode estar aqui? Clara exclamou, sentindo seu mundo girar. Você precisa ouvir a verdade. Eu nunca te deixei, Clara. Ele olhou para Jorge, desafiador, e então respondeu. Você foi enganada. O que ele mostrou, tudo aquele desastre, não foi como ele disse. A sala ficou em silêncio. Clara sentiu um nó na garganta. E se tudo que ela pensava ser verdade estava errado? Miguel tinha mentido ou Jorge? O que realmente aconteceu naquela noite? Eu estou aqui para proteger você e Ana, Miguel disse. E a tensão no ar era insuportável. Clara mal sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. E enquanto o passado começava a se desvelar, ela percebeu que tinha muito mais a perder do que acreditava. Que alianças seriam quebradas? Como ela poderia proteger Ana em meio a essa confusão?
O terror da verdade pairava no ar. Uma nova batalha estava prestes a começar e até mesmo o futuro parecia incerto. O que seria da família dela agora? Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram com a força de um tsunami. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada. E isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou. Um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara. E quando sair, será tarde demais. O ar da sala parecia se comprimir, como se tudo estivesse prestes a explodir. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, cortando o ar como uma faca. Ana! O pânico tomou conta dela. Clara se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Ao abrir a porta, encontrou Ana de pé, paralisada, com os olhos fixos na parede. O que poderia ser tão horrível que a fazia tremer daquele jeito? A parede tinha uma fissura e algo brilhava dentro dela. Clara, olha! Ana apontou para o brilho. Clara se aproximou, com o coração na garganta. A fissura em forma de fenda pulsava, quase viva. Quando ela se aproximou, percebeu que não era um simples objeto esquecido. Era uma foto muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa é Raquel, Clara sussurrou. A imagem mostrava um grupo de jovens, e Clara reconhecia rostos que pensou. Terem deixado seu passado para trás, entre eles o rosto de um homem que nunca deveria estar ali. Miguel, o seu primeiro amor. Quem é esse, vovó? Ana perguntou, inocente. A pergunta cortou o ar como um raio. Ele não importa, Ana. Apenas uma lembrança. Mas a verdade era diferente. Miguel tinha sido um pilar na sua juventude, e sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados. Jorge apareceu na porta, sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel, Miguel. A história que você tenta esconder está de volta. E eu sou apenas o mensageiro. Jorge, tá aí! Clara gritou, mas a voz dele a interrompeu. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Jorge se virou, seu tom subiu. Raquel também tem segredos, não tem? Sua máscara vai cair e você não poderá fazer nada. Nesse momento, Raquel avançou, seus olhos incendiados. A verdade está mais próxima do que... Você imagina, Jorge? Você não tem controle sobre isso! Ela se virou para Clara, seu olhar carregado de emoção. Clara, preciso ouvir o que ele não quer que você saiba. Antes que Clara pudesse processar, Jorge gritou. Chega de mentiras! Eu não estou sozinho! E quase como se o tempo tivesse parado, ele puxou o celular do bolso e apertou um botão. Um vídeo começou a tocar. A tela iluminou a sala. Era uma gravação antiga. Clara sabia. A imagem era dela e Miguel com sorrisos, dançando em uma festa. Mas o que fez seu estômago revirar foi o que veio em seguida. Gritos, choro e uma luta nas sombras. A visão a deixou paralisada. Miguel aparece, mas não da forma que Clara o lembrava. O olhar dele era sombrio
E ao fundo, um corpo caído. Uma mulher que Clara reconheceu instantaneamente. Raquel, Clara sussurrou, os olhos se arregalando. Você não era a única a ter segredos, Clara. Jorge riu, mas na verdade sua voz tremia. Essa gravação mostra a verdade sobre aquela noite e como você foi envolvida. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da casa foi arrombada. Uma figura grande e ameaçadora entrou. Jorge! Gritou o homem, com uma voz profunda que ecoou pela sala. Era um desconhecido, mas havia algo nos olhos dele que fazia o ar ficar pesado de tensão. Você não deveria ter voltado, Jorge gritou, sua expressão mudando de triunfante para apavorada. Diante da fúria, Clara sentiu o chão desmoronar. O novo intruso se aproximou. A tensão no ar era palpável. E enquanto Jorge tentava se justificar, foi quando tudo mudou. O homem se virou para Clara e seus olhos se estreitaram. Clara, sou eu, disse ele, a voz baixa e angustiada. Clara ficou paralisada, o queixo caindo. Não! Ela não podia acreditar. Era Miguel, mas não como ela se lembrava. Ele parecia mais velho, seus traços marcados pelo tempo e por um sofrimento que ela não conhecia. Como você pode estar aqui? Clara exclamou, sentindo seu mundo girar. Você precisa ouvir a verdade. Eu nunca te deixei, Clara. Ele olhou para Jorge, desafiador, e então respondeu. Você foi enganada. O que ele mostrou, tudo aquele desastre, não foi como ele disse. A sala ficou em silêncio. Clara sentiu um nó na garganta. E se tudo o que ela pensava ser verdade estava errado? Miguel tinha mentido? Ou Jorge? O que realmente aconteceu naquela noite? Eu estou aqui para proteger você e Ana, Miguel disse. E a tensão no ar era insuportável. Clara mal sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. E enquanto o passado começava a se desvelar, ela percebeu que tinha muito mais a perder do que acreditava. Que alianças seriam quebradas? Como ela poderia proteger Ana em meio a essa confusão? Mas, num movimento rápido, Jorge sacou algo da cintura. Uma pistola. O coração de Clara disparou. Ninguém vai abrir a boca. Ninguém! Sua voz era um grito de desespero. O som do metal ecoou na sala e o mundo pareceu parar. Clara olhou para Ana, que agora estava tremendo, e para Raquel, cujos olhos estavam arregalados de horror. Miguel se adiantou, sua coragem brilhando. Jorge, não faça isso! Você não sabe como esta história termina! Jorge gritou, o medo e a raiva se misturando em sua voz. Calma, Jorge. Todos podemos conversar. Clara disse, mas a verdade era que estava perdendo o controle. Então, em um instante que parecia durar uma eternidade, Raquel deu um passo à frente, suas palavras cortando a tensão. Jorge, você não se lembra, mas tudo foi gravado. E tem mais pessoas envolvidas do que... Você imagina? Os olhos de Jorge se estreitaram e Clara, no fundo, sabia que estava prestes a ouvir algo devastador. O passado e todas as mentiras estavam prestes a desmoronar. E quando o impacto da verdade atingisse, tudo poderia se quebrar. A sala estava prestes a explodir. Os segredos que moldaram suas vidas estavam à beira da revelação. E a única coisa que Clara conseguia pensar era que a vida nunca mais seria a mesma.
Alice, o futuro dela e Diana pendiam na balança, ansiosos por um desfecho que ainda não se desenhava. E tudo dependia de uma única verdade que todos temiam encarar. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram como uma onda poderosa. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada. E isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou. Um sorriso cru se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara. E quando sair, será tarde demais. O ar da sala parecia se comprimir, como se tudo estivesse prestes a explodir. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas, naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, cortando o ar como uma faca. Ana! O pânico tomou conta dela. Clara se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Ao abrir a porta, encontrou Ana de pé, paralisada, com os olhos fixos na parede. O que poderia ser tão horrível que a fazia tremer daquele jeito? A parede tinha uma fissura e algo brilhava dentro dela. Clara, olha! Ana apontou para o brilho. Clara se aproximou com o coração na garganta. A fissura em forma de fenda pulsava, quase viva. Quando ela se aproximou, percebeu que não era um simples objeto esquecido. Era uma foto, muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa era Raquel, Clara sussurrou. Ali estava um grupo de jovens, e Clara reconhecia rostos que pensou terem deixado seu passado para trás. Entre eles, o rosto de um homem que nunca deveria estar ali. Miguel. O seu primeiro amor. Quem é esse, vovó? Ana perguntou inocente. A pergunta cortou o ar como um raio. Ele não importa, Ana, apenas uma lembrança. Mas a verdade era diferente. Miguel tinha sido um pilar na sua juventude, e sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados. Jorge apareceu na porta, sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel, Miguel, a história que você tenta esconder está de volta. E eu sou apenas um mensageiro. Jorge, pare! Clara gritou, mas a voz dele a interrompeu. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Jorge se virou, seu tom subiu. Raquel também tem segredos, não tem? Sua máscara vai cair e você não poderá fazer nada. Nesse momento, Raquel avançou, seus olhos incendiados. A verdade está mais próxima do que você imagina, Jorge. Você não tem controle sobre isso. Ela se virou para Clara, seu olhar carregado de emoção. Clara, preciso ouvir o que ele não quer que você saiba. Antes que Clara pudesse processar, Jorge gritou: Chega de mentiras! Eu não estou sozinho! E quase como se o tempo tivesse parado, ele puxou o celular do bolso e apertou um botão. Um vídeo começou a tocar. A tela iluminou a sala. Era uma gravação antiga. Clara sabia. A imagem era dela e Miguel, com sorrisos, dançando em uma festa. Mas o que fez seu estômago revirar foi o que veio em seguida. Gritos, choro e uma luta nas sombras. A visão a deixou paralisada. Miguel aparece, mas não da forma que Clara o lembrava. Ele parecia sombrio,
E ao fundo, um corpo caído. Uma mulher que Clara reconheceu instantaneamente. Raquel, Clara sussurrou, os olhos se arregalando. Você não era a única a ter segredos, Clara. Jorge riu, mas sua voz tremia. Essa gravação mostra a verdade sobre aquela noite e como você foi envolvida. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da casa foi arrombada. Uma figura grande e ameaçadora entrou. Jorge! Gritou o homem com uma voz profunda que ecoou pela sala. Era um desconhecido, mas havia algo nos olhos dele que fazia o ar ficar pesado de tensão. Você não deveria ter voltado, Jorge gritou, sua expressão mudando de triunfante para apavorada. Diante da fúria, Clara sentiu o chão desmoronar. O novo intruso se aproximou. A tensão no ar era palpável. E enquanto Jorge tentava se justificar, foi quando tudo mudou. O homem se virou para Clara e seus olhos se estreitaram. Clara, sou eu! Disse ele, a voz baixa e angustiada. Clara ficou paralisada, o queixo caindo. Não! Ela não podia acreditar. Era Miguel, mas não como ela se lembrava. Ele parecia mais velho, seus traços marcados pelo tempo e um sofrimento que ela não conhecia. Como você pode estar aqui? Clara exclamou, sentindo seu mundo girar. Você precisa ouvir a verdade. Eu nunca te deixei, Clara. Ele olhou para Jorge, desafiador. Você foi enganada. O que ele mostrou, tudo aquele desastre, não foi como ele disse. Jorge começou a apertar a arma, a expressão de desespero tomando conta. Cale-se, Miguel. Você não pode dizer isso. Você é um covarde, Jorge. Miguel respondeu, a raiva pulsando nas palavras. A verdade não pode mais ser escondida. Clara queria gritar, queria jogar tudo para o alto. Sentia e a certeza de que naquele momento a sala se tornava um campo de batalha. O passado que uma vez tentou evitar agora a cercava. Mas um movimento repentino de Jorge trouxe um calafrio. Ele apontou a arma para Miguel. Se você não se calar, eu termino essa festa agora! E com o dedo já no gatilho, Jorge olhou para Clara. Como se a culpa fosse dela. A tensão era eletricidade no ar. Clara se lançou à frente, o medo ulçando nas veias. Jorge, não! Não faça isso! Mas tudo aconteceu tão rápido. Jorge apertou o gatilho, mas a bala não saiu. A sala congelou. O silêncio era opressivo. Mas em seguida, as coisas mudaram. Jorge começou a tremer e a expressão em seu rosto mudou de raiva para puro desespero. O quê? O que você fez? Não era para isso acontecer. Clara olhou para Miguel, seus olhos arregalados. O que você fez, Miguel? Então Jorge abençoou uma revelação. Você não sabe. É você quem não sabe. Isso não é só sobre nós. E enquanto ele falava, suas mãos começaram a se abrir, revelando uma parte de uma gravação em seu telefone. A tela mostrou uma imagem, e o corpo caído na gravação não era de Raquel. Clara se sentiu tonta, uma angústia cortante a atingindo. As peças agora começavam a se encaixar, já que a mulher caída era uma terceira pessoa, uma amiga que todos haviam esquecido, mas que tinha um laço profundo com Clara. E agora você vê, Clara, a dor e a mentira vão te consumir! Jorge exclamou, mas na verdade sua voz era um sussurro agora, muito mais perto do medo. A sala
se estava prestes a desmoronar, enquanto o rosto de Clara se tornava um misto de horror e confusão, a verdade emergia das sombras, prometendo quebrar tudo o que ela conhecia. E no instante em que ela se preparava para responder, ouviu um disparo. O eco da bala ressoou como um trovão. E quando tudo se acalmou, a única coisa que restou foi o que parecia uma nova revelação na sala. Mas quem havia sido atingido? A pergunta pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras de Jorge a atingiram como uma onda poderosa. Ele sabia algo que poderia mudar tudo. Ana, ainda na porta, parecia confusa e assustada, e isso fez o coração de Clara disparar. Quem é realmente Raquel? Jorge provocou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que não é só uma amiga. A verdade vai sair, Clara. E quando sair, será tarde demais. O ar da sala parecia se comprimir, como se tudo estivesse prestes a explodir. Chega, Jorge! Chega! Clara exclamou, tentando recuperar a segurança que lhe escapava. Mas naquele momento, um barulho estrondoso ecoou do fundo da casa, seguido de um grito agudo. O som partiu da direção do quarto onde Ana estava, cortando o ar como uma faca. Ana! O pânico tomou conta dela. Clara se lançou em direção ao quarto, o coração pulsando, gritando o nome da neta. O que estava acontecendo? Ao abrir a porta, encontrou Ana de pé, viva! Quando ela se aproximou, percebeu que não era um simples objeto esquecido. Era uma foto, muito antiga, emoldurada e presa nas entranhas da parede, como se tivesse sempre estado ali. Essa é Raquel! Clara sussurrou. Ali estava um grupo de jovens, e Clara reconhecia rostos que pensou terem deixado seu passado para trás. Entre eles, o rosto de um homem que nunca deveria estar ali. Miguel. O seu primeiro amor. Quem é esse, vovó? Ana perguntou, inocente. A pergunta cortou o ar como um raio. Ele não importa, Ana. Apenas uma lembrança. Mas a verdade era diferente. Miguel tinha sido um pilar na sua juventude, e sua presença naquela foto desenterrou um turbilhão de segredos guardados. Jorge apareceu na porta, sorrindo. Viu? Tudo está interligado, Clara. Raquel? Miguel? A história que você tenta esconder está de volta, e eu sou apenas o mensageiro. Jorge, pare! Clara gritou, mas a voz dele a interrompeu. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Jorge se virou. Seu tom subiu. Raquel também tem segredos, não tem? Sua máscara vai cair e você não poderá fazer nada. Nesse momento, Raquel avançou, seus olhos incendiados. A verdade está mais próxima do que você imagina, Jorge. Você não tem controle sobre isso. Ela se virou para Clara, seu olhar carregado de emoção. Clara, precisa ouvir o que ele não quer que você saiba. Antes que Clara pudesse processar, Jorge gritou: Chega de mentiras! Eu não estou sozinho. E quase como se o tempo tivesse parado, ele puxou o celular do bolso e apertou um botão. Um vídeo começou a tocar. A tela iluminou a sala. Era uma gravação antiga. Clara sabia. A imagem era dela e Miguel, com sorrisos, dançando em uma festa. Mas o que fez seu estômago revirar foi o que veio em seguida. Gritos, choro e uma luta nas sombras. A visão a deixou paralisada. Miguel aparece, mas não da forma que Clara o lembrava. Ele parecia sombrio e, ao fundo, um corpo caído. Uma mulher que Clara reconheceu instantaneamente. Raquel! Clara sussurrou, os olhos se arregalando.
Você não era a única a ter segredos, Clara. Jorge riu, mas sua voz tremia. Essa gravação mostra a verdade sobre aquela noite e como você foi envolvida. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da casa foi arrombada. Uma figura grande e ameaçadora entrou. Jorge! Gritou o homem, com uma voz profunda que ecoou pela sala. Era um desconhecido, mas havia algo nos olhos dele que fazia o ar ficar pesado de tensão. Você não deveria ter voltado! Jorge gritou, sua expressão mudando de triunfante para apavorada. Diante da fúria, Clara sentiu o chão desmoronar. O novo intruso se aproximou. A tensão no ar era palpável. Enquanto Jorge tentava se justificar, foi quando tudo mudou. O homem se virou para Clara e seus olhos se estreitaram. Clara, sou eu, disse ele, a voz baixa e angustiada. Clara ficou paralisada, o queixo caindo. Não! Ela não podia acreditar. Era Miguel, mas não como ela se lembrava. Ele parecia mais velho, seus traços marcados pelo tempo e por um sofrimento que ela não conhecia. Como você pode estar aqui? Clara exclamou, sentindo seu mundo girar. Você precisa ouvir a verdade. Eu nunca te deixei, Clara. Ele olhou para Jorge, desafiador. Você foi enganada. O que ele mostrou, todo aquele desastre, não foi como ele disse. Jorge começou a apertar a arma, a expressão de desespero tomando conta. Cale-se, Miguel! Você não pode dizer isso! Você é um covarde, Jorge! Miguel respondeu, a raiva pulsando nas palavras. A verdade não pode mais ser escondida. Clara queria gritar, queria jogar tudo para o alto. Senti-la e a certeza de que naquele momento a sala se tornava um campo de batalha. O passado que uma vez tentou evitar, agora a cercava. Mas o movimento repentino de Jorge trouxe um calafrio. Ele apontou a arma para Miguel. Se você não se calar, eu termino essa festa agora. E com o dedo já no gatilho, Jorge olhou para Clara, como se a culpa fosse dela. A tensão era eletricidade no ar. Clara se lançou à frente, o medo pulsando nas veias. Jorge, não! Não faça isso! Mas tudo aconteceu tão rápido. Jorge apertou o gatilho, mas a bala não saiu. A sala congelou. O silêncio era opressivo. Mas em seguida as coisas mudaram. Jorge começou a tremer e a expressão em seu rosto mudou de raiva para puro desespero. O que? O que você fez? Não era para isso acontecer. Clara olhou para Miguel, seus olhos arregalados. O que você fez, Miguel? Então, Jorge abençoou uma revelação. Você não sabe! É você quem não sabe! Isso não é só sobre nós. E enquanto ele falava, suas mãos começaram a rebrir-se, revelando uma parte de uma gravação em seu telefone. A tela mostrou uma imagem, e o corpo caído na gravação não era de Raquel. Clara se sentiu tonta, uma angústia cortante a atingindo. As peças agora começavam a se encaixar, já que a mulher caída era uma terceira pessoa, uma amiga que todos haviam esquecido, mas que tinha um laço profundo com Clara. E agora você vê, Clara, a dor e a mentira vão te consumir. Jorge exclamou, mas na verdade sua voz era um sussurro agora, muito mais perto do medo. A sala se estava prestes a desmoronar
e enquanto o rosto de Clara se tornava um misto de horror e confusão, a verdade emergia das sombras, prometendo quebrar tudo o que ela conhecia. E no instante em que ela se preparava para responder, houve um disparo. O eco da bala ressoou como um trovão, e quando tudo se acalmou, a única coisa que restou foi o que parecia uma nova revelação na sala. Mas quem havia sido atingido? A pergunta pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. O que Clara não esperava era que a própria Ana desabasse no chão, com os olhos cheios de lágrimas e dor. A verdade estava prestes a se revelar, mas à medida que Clara se aproximava da neta, um papel caído se desenrolou suavemente do bolso da menina. Era uma carta, amarelada e rasgada. As palavras queimavam na mente de Clara. Desculpe por tudo. Eu nunca quis que você soubesse, mas você precisa saber a verdade. A sala, cheia de segredos e revelações, agora ardia em silêncio. Clara segurou Ana em seus braços, tentando entender o que tudo significava. O que estava acontecendo nessa teia de mentiras? E quem estava realmente culpado? O que havia sido destruído ali naquele instante fatídico? Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O olhar de Jorge, cheio de raiva e desespero, a paralisou. O corpo de Ana no chão, tão pequeno e vulnerável, a deixou em pânico. O que estava acontecendo? Ela tentou se aproximar, mas o mundo à sua volta pareceu desmoronar. Não, não, não! Clara gritou, segurando Ana nos braços. O rosto da neta estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. O que você fez, Jorge? Ela mal conseguia pensar. A imagem da arma apontada para Miguel, o eco do disparo, tudo parecia um pesadelo. Raquel estava tão em choque quanto Clara, os olhos fixos na cena, sem saber o que fazer. Ana! Meu Deus! Ela se lançou em direção à menina, mas Jorge se interpôs, a respiração pesada. Não se mexa, Raquel! Não se aproxima! O coração de Clara estava na garganta. Jorge, você não precisa fazer isso! As palavras saíram num sussurro, quase uma súplica, mas ele estava fora de si, levando Clara ao desespero. E quando ele falou de novo, as palavras cortaram o ar. Vocês estão perdidas. A verdade nunca pode ser revelada. Jorge gritou, apontando a arma para eles como uma ameaça. Mas então algo mudou no ambiente. A porta da sala se abriu mais uma vez, e uma nova figura surgiu. Era Miguel. Ele entrou como um furacão, o olhar decidido. Jorge, chega! Você não pode controlar isso! A voz dele ressoava firme, mas Clara notou algo em sua expressão. O que estava escondido? Não era só raiva, parecia um medo genuíno. Você não sabe do que está falando! Jorge! Rosnou, mas Clara sentiu uma nova onda de esperança. Miguel parecia diferente. Havia uma determinação nele que ela não tinha visto antes. Eu sei exatamente o que eu estou falando! O silêncio pairava pesado, enquanto Clara segurava a Ana com força, tentando entender cada palavra que era dita. Mas então, num ato de desespero, ajustou a arma. Se eu estiver indo para baixo, todos vocês vão comigo! A sala estava tensa. Clara olhou para Raquel, só para ver a expressão dela se transformar em uma compreensão aterrorizada. Jorge, escuta! Não vale a pena! Mas ele já havia perdido a razão. E então, num movimento rápido, a verdade se desdobrou diante de todos. A câmera de Jorge começou a transmitir uma gravação ao vivo. Clara se sentiu enjoada ao ver o que estava sendo exibido. Era uma cena filmada de uma festa anos atrás, mas não era como Clara se lembrava. Entre os rostos sorridentes, ela viu algo que a fez congelar. A mesma mulher que estava caída na gravação.
A amiga que todos pensaram que tinha desaparecido sem deixar rastro. Ela estava aqui? Clara sussurrou, as peças finalmente conectando-se. A dor subiu de seu estômago, uma onda de choque que a fez balançar. Ana estava vendo tudo também, e com um olhar de confusão, misturado com terror. Você se esqueceu dela! Jorge gritou, apontando para Clara. Ela estava contigo, Clara! E agora você precisa lidar com as consequências. A verdade era que ele conhecia não apenas os segredos de Clara, mas também o que havia acontecido naquela noite fatídica. Jorge, isso é loucura! Miguel exclamou. Mas o caos estava se espalhando pela sala. Os gritos, os sussurros, tudo parecia um eco distante. Clara mal conseguia respirar. E, de repente, o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora. A polícia! Alguém gritou. E nesse momento, Jorge se virou, o horror estampado no rosto. Clara viu a oportunidade. Um lampejo de coragem a envolvendo. Ele estava distraído. Ana, fique perto de mim! Ela gritou, ainda segurando a neta. E então, sem pensar duas vezes, Clara se dirigiu a Jorge. Chega! Você não controla mais nada! O olhar dele mudou, e nesse segundo a tensão se transformou em algo novo. Ele hesitou, e Clara percebeu que ele não era o homem poderoso que pensou que era. A verdade vai vir à tona, Jorge, e quando isso acontecer, não haverá como escapar. No meio da confusão, um tiro ecoou novamente. Clara fechou os olhos e tudo pareceu ficar em câmera lenta. O que estava acontecendo? Quem havia sido atingido? O que seria revelado a seguir? As sirenes se aproximavam e, no meio desse caos, Clara percebeu que a vida nunca mais seria a mesma.